Olá para você, espero que você esteja bem, eu estou bem, obrigada. Estamos no livro de Provérbios. Você que está chegando agora, esse é um canal de leitura diária da Bíblia, onde todo dia, nesse mesmo horário, eu vou lembrar você sempre de uma coisa. Se você já leu a sua Bíblia. Esse é o meu compromisso aqui, a minha missão e a gente resgatar também esse hábito tão precioso que é ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, que traz vida, traz vigor, traz refrigério, traz cura para o nosso coração. E é por isso que esse canal existe, é por isso que nós estamos aqui, você está me assistindo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma porção muito especial para a gente hoje. Olá para você, eu sou a Jaque. Esse canal aqui é o canal de Volta à Essência, e se você caiu aqui de paraquedas, de repente o YouTube te apresentou, te sugeriu esse vídeo, é porque de repente você pode estar precisando de uma palavra, ou de uma direção, ou de sabedoria para tomar alguma decisão. E esse canal ele foi pensado com esse intuito, de falarmos com Deus, tirar um tempinho ali do nosso dia corrido ali, para a gente ler a palavra e a gente resgatar o hábito de ler a palavra de Deus. Porque a gente sabe, se nós temos o temor do Senhor, se somos cristãos ou cremos em Deus, nós sabemos da importância que tem a leitura da palavra de Deus. E ela, a longo prazo, ela provoca uma mudança drástica na vida da gente, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser para melhor. Mas antes da leitura, vamos falar com Deus, que é um convite que eu faço sempre aqui para você que está me assistindo. Vamos pedir a Ele que Ele fale no nosso coração, na porção reservada por Ele hoje. Pai, em nome de Jesus, graças te dou pela sua palavra. Mais uma vez estamos aqui firmes e fortes e consistentes, te buscando e buscando as Escrituras. Eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, produza em nós um coração perdoador, um coração ensinável, um coração humilde, um coração, ó Pai, que reconhece que precisa aprender do Senhor mais e mais. Abençoa essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo o que ela tem. E abra a nossa mente, o nosso entendimento para que nós possamos aprender algo hoje, que possamos aplicar na vida da gente e que a palavra do Senhor hoje seja uma direção para nós. Que a tua palavra venha trazer direção para essa pessoa que está me assistindo. Fale ao coração dela mostrando o que fazer e provoque em nós o desejo de te buscar mais e todos os dias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, esse canal, como eu disse, é um canal de leitura diária, então nós temos aqui no canal outras leituras de outros livros, nós temos mais de 100 vídeos aqui, inclusive, sobre isso, então você pode montar o seu próprio plano de leitura da Bíblia, do seu jeitinho, com o seu tempo. O meu papel aqui é te ajudar. No momento, estamos lendo o livro de Provérbios, é um livro muito especial, eu gosto muito, é um livro que fala do cotidiano, fala da vida, assim, em geral. É um livro escrito por Salomão, uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa que tem muito para passar para a gente, e Deus quis esse livro na Bíblia, porque Deus também quer que nós aprendamos muitas coisas com Provérbios, através ali da escrita de Salomão. Então nós estamos aqui, estamos aprendendo juntos. Eu também, sempre que leio, cada vez que eu leio a palavra, eu aprendo algo novo, porque a palavra de Deus, ela é isso, ela se renova. E muitas vezes, alguns detalhes que eu pego aqui, você vai pegar de um jeito diferente, porque o Espírito de Deus, ele fala assim nos nossos corações. Então, se você quiser, se fique à vontade, escreva nos comentários, se você quiser comentar algo que te chamou a atenção na leitura, às vezes algo que eu não falei, mas que você percebeu, porque eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, e nós vamos aprender juntos com a palavra de Deus, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que é o nosso professor, tá bom? Então aqui a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 8, está escrito assim: Por acaso a sabedoria não está clamando? Por acaso o entendimento não está elevando a sua voz? Ela se coloca nos lugares mais altos, à beira do caminho, nos cruzamentos das estradas, perto das portas, à entrada da cidade e à entrada das portas, está clamando: Homens, clamo a vós, e aos filhos dos homens dirige-se a minha voz. Ó simples, aprendei a prudência, ó loucos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois anuncio coisas excelentes, meus lábios se abrem para a equidade, pois minha boca profere a verdade e meus lábios detestam a maldade.
Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nada enganoso nem perverso. Todas são corretas para quem as entende bem, justas para quem acha o conhecimento. Aceitai minha correção e não a prata, e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria é melhor que as joias, e de tudo que é desejável nada se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, tenho o conhecimento e a discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, assim odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a força. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e os que me buscam com persistência me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duradouras e justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, melhor que o ouro refinado, e minha retribuição melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, concedendo bens permanentes aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como a primeira de suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Fui gerada antes que houvesse abismos, antes que ainda houvesse fontes de água. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem, quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos e nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele estabelecia os limites do mar para que as águas não ultrapassassem sua ordem, quando traçava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. Agora, filhos, ouvi-me, pois os que guardam os meus mandamentos são felizes. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos e que a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada. Pois aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua vida. Todos os que me odeiam amam a morte. Gente, esse texto é um texto lindíssimo, especial. Se vocês prestaram atenção, olha que coisa maravilhosa. A primeira obra de Deus. O que Deus fez antes de tudo? A gente está acostumado a lembrar sempre de Gênesis primeiro. Tem leitura aqui no canal sobre Gênesis. Que Deus fez os céus, a terra, fez o mar, os passarinhos, fez as nuvens. Ele fez todas as coisas. Mas teve algo que ele fez antes de tudo isso que a gente conhece. E tudo que Deus fez, o que o Senhor fez antes de todas essas coisas, é a sabedoria. Olha que profundo. Por mais que a gente tente entender a mente de Deus, o conhecimento de Deus, tentar entender a cabeça de Deus, vamos dizer assim, nós jamais vamos conseguir, porque o próprio Deus, Ele fez a sabedoria. Dá para imaginar o tamanho da sabedoria de Deus quando a gente entende o que isso quer dizer? E o texto aqui, ele está falando, é como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? Ela está falando quem ela é, o que ela abençoa aqueles que a buscam. E aqui, ela mesma, a sabedoria, ela clama ali para os homens para que eles a desejem, a busquem mais do que ouro, do que prata, do que bens, né? Aqui o próprio texto, ele fala que riquezas e honra estão ali com a sabedoria. Sabe? Muitas vezes a gente fica pensando, mas por que fulano é rico? Mas riqueza não é de Deus, né? Ou senão assim, quando a gente vê um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus assim, crescendo, prosperando em riqueza. E muitas vezes a gente julga, só que a gente precisa pensar o seguinte,
O Senhor é quem conhece o coração do homem. Porém, a gente precisa entender que a riqueza e a honra, ela faz parte daquele que busca sabedoria. A gente não pode dizer que eles não buscaram a sabedoria. E se eles buscaram? Deus pode dar realmente riquezas e honra. Quer ver uma outra coisa? O próprio texto ele fala assim, que a sabedoria é ela que está ali com os reis, com aqueles que governam, aqueles que tomam decisões justas, ela está ali ao lado deles. E aí, gente, tem uma coisa que fala muito importante aqui, que quando a própria sabedoria, né, o próprio texto ele fala assim, olha, deseje a correção e o entendimento mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que bens. Por que às vezes a gente bate muito cabeça? A gente quer fazer as coisas e a gente erra, a gente falha. Porque a gente não busca a sabedoria. A gente busca o quê? A prata e o ouro em primeiro lugar. A gente busca os bens e a gente não busca a sabedoria. Portanto, nós teremos ouro, teremos prata, teremos bens, mas não teremos sabedoria para administrar. E muitas vezes Deus ele dá os recursos, ele faz algo nas nossas vidas, pela misericórdia dele, e muitas vezes da mesma maneira que essas bênçãos chegam, elas vão embora, elas evaporam, porque nós não soubemos administrá-las. Isso significa que nós não buscamos a sabedoria. E quando o Senhor vem e ele usa a palavra dele para nos corrigir, para mostrar para a gente, nos confrontar das nossas falhas, onde erramos, o que poderíamos ter feito diferente, sabe? Se nós não aceitamos essa correção, se nós não temos um coração ensinável, essa sabedoria adquirida que a Bíblia ela dispõe para a gente não tem acesso. Veja, a própria sabedoria ela fala o quê? Eu amo aqueles que me amam. O versículo 17 diz assim, eu amo os que me amam e os que me buscam com persistência me acharão. Não é buscar sabedoria hoje, por exemplo, hoje eu vou ler Provérbios e vou ler de novo daqui um tempo. Não, é uma busca consistente, é uma busca constante da palavra de Deus, do entendimento, do que Ele tem para a vida da gente. Quando nós amamos fazer isso, buscar a palavra de Deus, quando nós amamos, buscar a sabedoria, ela também vai nos amar. E assim, gente, é muito importante a gente perceber que nós encontraremos essa sabedoria porque nós passamos a buscá-la com persistência. E aí responde aquela pergunta, que muitas vezes a gente se faz assim, nossa, mas como aquela pessoa tem uma palavra sábia, como aquela pessoa tem um bom conselho, Às vezes aquela pessoa é alguém que busca ao Senhor, está pedindo sabedoria, A gente não conhece o intento do coração das pessoas, sabe? Então é muito importante a gente nos nossos momentos assim de falar com Deus, a gente pedir ao Senhor, Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê sabedoria. Veja, nos vídeos mesmo que eu faço aqui para vocês, sempre antes da palavra, o que a gente ora aqui, o que eu oro, pelo menos quando vem ao meu coração? Senhor, abra a minha mente, abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria. Porque a palavra de Deus, gente, ela é um livro que assim, o conhecimento e a sabedoria ela é dada pelo próprio Deus. Nós podemos ler a Bíblia assim como a gente lê um gibi e não adquirir sabedoria nenhuma. Agora, quando nós buscamos de coração, com todo o desejo que há dentro de nós, em realmente querer ter essa sabedoria, esse tesouro, mais do que as coisas legais que a gente pode ter, mais do que os nossos bens, as coisas prazerosas da vida, quando buscamos a sabedoria dessa forma, nós vamos encontrá-la. E nós vamos saber tomar decisões corretas. Nós podemos, inclusive, chegar a um ponto de Deus confiar a nós riquezas e honra, sabe? Então, assim, não vamos olhar a sabedoria, ou não vamos olhar, assim, a sabedoria como algo, tipo, mas isso não é para mim. Isso é voltado só para pessoas mais inteligentes, para pastores, líderes, professores, especialistas. Eu sou uma pessoa muito simples, isso não é para mim. Não, gente, a sabedoria é disponível para todos nós. Uma vez que nós vamos buscá-la, se nós buscamos com persistência, o que a Bíblia diz? Nós vamos encontrá-la, sabe? Então vamos perceber assim que a sabedoria ela é uma bênção e Deus quer que a gente tenha sabedoria, Deus quer que nós busquemos sabedoria para tomar decisões, para se relacionar com pessoas, para viver o nosso cotidiano, para que a gente não fique batendo cabeça,
errando aqui, errando ali, aí faz uma outra coisa, erra de novo e a gente não sai daquele círculo de falhas e de erros, porque a gente está persistindo ali, estamos sendo teimosos em seguir um caminho que não é o caminho que Deus tem pra gente, porque simplesmente a gente busca tudo, mas a gente não busca a sabedoria de Deus para saber o que fazer, o que conduzir, tipo, esse caminho eu posso ir, esse caminho eu não posso ir. Sabe, esse discernimento, esse conhecimento, essa correção de Deus para nós vai vir quando nós buscarmos sabedoria. E um detalhe da sabedoria, versículo 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência, tenho o conhecimento e a discrição, e o temor do Senhor é odiar o mal. Gente, a sabedoria, olha só, quando você é uma pessoa sábia, você procura ser uma pessoa sábia, você vai ser uma pessoa prudente. Não tem como separar a prudência da sabedoria, sabe? Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem a sabedoria, ela anda junto, né? E assim, eu tenho conhecimento, a discrição. É uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma pessoa discreta, ela toma decisões, assim, pensadas. Não é uma coisa assim, vou fazer, tipo, né? Se precipita. Não. Pessoas sábias sabem o que estão fazendo, elas são discretas e elas são prudentes. E aqui a palavra de Deus diz também sobre o temor do Senhor. Nós lemos isso logo no começo de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aqui diz, o temor do Senhor é odiar o mal. Assim, eu odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Olha só, a sabedoria, a pessoa que é sábia, gente, a pessoa que ela deseja a sabedoria, ela vai andar por esse caminho aqui. Ela vai odiar o mal, ela vai odiar o orgulho, ela vai ser uma pessoa humilde, ela detesta, ela odeia a arrogância, ou seja, tudo que é o contrário disso é o que faz de uma pessoa sábia. E o mau caminho, ela odeia o mau caminho, a boca perversa, a boca malvada, sabe? Então assim, a gente pode fazer um filtro se temos agido dessa forma, se temos amado fazer coisas más, se a gente tem sido orgulhoso, arrogante, se a gente tem andado por maus caminhos, se a gente tem usado a nossa boca para o mal. Podemos fazer essa avaliação, esse filtro, porque se a resposta for sim, isso significa que estamos bem longe do caminho da sabedoria. E se estamos longe do caminho da sabedoria, do caminho de vida, estamos mais perto do caminho de morte. E o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, gente, é que a gente, ao ler aqui o livro de Provérbios e o capítulo 8, nós possamos olhar o nosso coração, pedir a Deus para sondar o nosso coração, como está escrito ali no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho eterno. Peça ao Senhor nesse dia que Ele dê sabedoria para você. Quando terminar o vídeo, eu sempre falo isso. Leia a palavra de novo, fale com Deus. Olha aqui nesses versículos, se tem algo aqui que de repente você se vê, né? Isso de uma forma positiva ou até negativa, e se for negativa, peça ao Senhor para mudar essa circunstância e busque sabedoria. Peça ao Senhor, Senhor, faz de mim uma pessoa sábia, faz de mim uma pessoa prudente, uma pessoa que anda pelo bom caminho, uma pessoa que ama a repreensão, que ama o conselho, sabe? Porque com certeza, gente, o Senhor, Ele vai começar a direcionar a sua vida de um jeito que quando você perceber, até quem estiver perto de você vai falar assim, nossa, você tá diferente. Você está agindo diferente, você não é mais uma pessoa precipitada, você não vai lá e faz as coisas assim sem pensar, não, agora você está mais centrado, você está mais sábio, você ouve mais, você aceita mais, sabe, você aceita melhor uma repreensão, você tem um coração mais ensinável. Gente, tudo isso são princípios de pessoas que caminham pela sabedoria. E quando esse vídeo terminar, fale com Deus e peça para Ele mostrar para você qual é o caminho que você tem andado. Se não for o caminho de sabedoria, que o Senhor venha começar a guiar nesse caminho e fazer de você alguém que vai tomar decisões melhores, decisões mais sábias para a glória de Deus, para a glória do nome dele, tá bom? Que Deus abençoe você.
Fique firme na leitura. Até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia sua Bíblia, viu? Convida já um amigo para estar aqui com a gente em Provérbios no próximo vídeo. Traz aqui aquela pessoa assim meio assim precipitada, sabe? Aquela pessoa assim que, enfim, não sabe tomar boas decisões, está sempre batendo cabeça. Convida ela para ler Provérbios com a gente, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas e vai abençoar a vida dela também, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.